Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do livro Os Mensageiros, livro do espírito André Luiz, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. E hoje vamos estudar o capítulo 16, no posto de socorro. Mas antes de iniciarmos propriamente o estudo, quero pedir ao nosso Mestre Jesus que se ilumine, que nos dê a paz, o amor, o discernimento, ao guia espiritual deste grupo, aos amigos espirituais, aos nossos guias, para que tudo corra em paz e harmonia. E eu tento esclarecer, dentro da melhor forma possível, aquilo que sei, com base no Espiritismo. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Vamos então dar início ao estudo propriamente dito. Antes de começar o capítulo 16, queria fazer um pequeno resumo daquilo que se passou no capítulo 15, no anterior capítulo. A descida de André Luiz e Vicente, mais o seu tutor, Aniceto, é rico em informações. Observamos que a atmosfera espiritual da Terra depende do padrão mental dos encarnados. Esclarecido sobre isso, foi o que nós temos estado a perceber. Somos nós que poluímos, ou, por outro lado, podemos purificar por meio do que emitimos no nosso cotidiano. Pensamos mesquinhos, com raiva, com dor, com medo, com alegrias, com esperança, com paz, alteram de forma significativa o nosso ambiente espiritual. E, claro, o ambiente espiritual coletivo, que é um ambiente espiritual da Terra. Isto nos leva a um pensamento: qual a atmosfera espiritual no nosso ambiente doméstico? O que é que como é que é a vibração, o magnetismo na nossa casa, no nosso quarto, no nosso carro, no nosso trabalho, junto dos nossos amigos? É que seremos capazes de manter um ambiente baixo ou alto onde estamos? Será que nós estamos a criar esse ambiente? Mesmo estando encarnados como nós estamos, o nosso espírito se influencia pelo ambiente, como sabemos. Pelo ambiente em que estamos inseridos. E pode ser influenciado por ele, por aquele por onde vamos. Nunca aconteceu convosco ir a um local e sentir: este ambiente está tão pesado, não me sinto bem aqui. É isso mesmo. É a influência do ambiente sobre si. É a influência que aquelas tipo de pensamentos, aquela afinidade de grupo que existe naquele local sobre si. E quando isso acontece, nós não estamos preparados para aquele ambiente. Por vezes, graças a Deus, ainda bem que não. São por vezes ambientes pesados, ambientes de desorientação, onde existe só maldade, onde existe só calúnia, onde existe a culpa. É que, mesmo ainda distantes, voltando ao livro, mesmo ainda distantes no capítulo 15, da crosta terrestre, tanto André e Vicente, e também Aniceto, claro, sentiam aquela pressão funesta dos pensamentos coletivos dos humanos, levando-os a precaverem-se. Recordam-se desta situação? Uma comparação que eu achei bastante interessante é que é entre o ambiente turvo em que vivemos e o charco em que se encontram os vermes. Pois nós ainda somos vermes que vivemos na lama. O que sempre nos ensina e pouco praticamos, quem não sabe agradecer, não sabe. Quem não sabe agradecer, não sabe agradecer e muito menos pedir. Aniceto nos informou que a pequenez em relação ao cosmo infinito, a nossa pequenez, pois somos como um protozoário, como ele mencionou, infinitesimal, que não conhecendo o corpo onde se aloja, se encontra com uma existência perante um planeta inteiro. Eu achei extremamente importante este capítulo 15 e este capítulo 16
no pronto-socorro vai-nos dar também muitos conhecimentos, acho eu, pelo menos para mim, alguns conhecimentos, muitos conhecimentos, farei mesmo dizer, mas também muitos avisos. Deslumbrava-se a visão do castelo soberbo, incapazes de exprimir que me dominava. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo, incapaz de exprimir a admiração que me dominava. Acompanhei Niceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Isto foi quando eles avistaram aquele castelo. Cercavam-se pesados muros, numa extensão que os meus olhos não conseguiam abranger. Quem imagina uma tal instituição, localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza a noção do céu e inferno, fundamentalmente enraizada na mente popular, nos deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física. Como a troca de residência não significa mudança na personalidade para a criatura comum. E que importante esta parte que André Luís menciona. Espantado, continuou ele, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha disfarçada na muralha. Creio que Aniceto, se estivesse só, não precisaria desse expediente, dada o seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia e mais uma vez quis igualar-nos a nós, por fidalguia do tratamento. Ocultar a própria glória é o código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. E vou parar por aqui, porque acho que André Luís, nesta parte do texto que li agora, André Luís, na frase que eu achei que importante, que é: quem imagina uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. É que se pensarmos que o céu e o inferno, perdão, de vez em quando desaparecem os meus apontamentos. Só um pouco, faltarei já. Voltando, se pensarmos que o céu e o inferno se encontra tão visível ainda, tão, como diz o texto, enraizado na mente humana, não nos deixa perceber que o homem não se modifica após a morte física, simplesmente. Como a mudança de casa não significa mudança de personalidade para o homem comum, como está no texto. Quando se fala de cidades espirituais, temos uma extensão do que temos na Terra. Somente que na Terra tudo é mais denso devido à matéria. André Luís mostra-nos apreensivo, também admirado, por ver ali, muito perto da Terra, coisas mais sublimes, cores diferentes, flores diferentes do que encontrou na Terra quando estava encarnado. André Luís e Vicente, conjuntamente com André, chegaram a um castelo soberbo, com muros de uma extensão que os olhos não podiam ver o seu interior. É claro que aqueles que têm dupla visão, esses sim poderiam ver o interior. E falando sobre dupla visão, no capítulo 7 de dupla visão, na pergunta 447, do Livro dos Espíritos, o fenómeno designado por nome de dupla visão tem relação com o sono e o sonambulismo? Isto perguntou Kardec ao Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade respondeu: tudo isto não é mais do que uma mesma coisa. Isso que chamas de dupla visão é ainda ao espírito em maior liberdade. Embora o corpo esteja adormecido, a dupla vista é a vista da alma. E Kardec
pergunta na questão 448, a dupla visão é permanente? A faculdade, sim, responde o Espírito da Verdade. O seu exercício, não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas através do pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. Também a dupla vista é para a maioria uma faculdade permanente. O seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. E essa é também uma razão pelo que eles se manifestam a vós mais facilmente do que os encarnados de corpos mais grosseiros. Olha que resposta importante. Vou só ler aqui mais uma pergunta. 444. A dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possuiu? Olha a resposta. Na maioria das vezes é espontânea. E que interessante isto. Mas a vontade também muitas vezes desempenha um grande papel. Também isto é importantíssimo. Assim podemos tomar o exemplo de certas pessoas chamadas leitoras da sorte, algumas das quais possuem essa faculdade de dupla visão. E nisso a que chamas visão. É que, vamos lá ver, André Luís menciona no texto algo que também é extremamente importante. Nesta parte do texto, não no texto todo, mas nesta parte que lemos. Espantado notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Eu creio no meu pequeno, minúsculo conhecimento do Espiritismo que se Aniceto estivesse só, ele não iria precisar desse expediente. Tem aqui, eu creio, da mesma forma que o André Luís menciona. É claro que o Vicente, é um espírito mais evoluído que o André e que o próprio... o Aniceto, é um espírito mais evoluído que o Vicente e que o André Luís. E não precisaria tocar à porta. Mas o mesmo não acontece com eles. Pois eram espíritos grosseiros com manchas perispirituais do passado ainda presente. Eu achei esta parte interessante de eu falar aqui da dupla vista e vamos continuar com o nosso texto. Atendendo-nos, dois servidores abriram a porta extremamente pesada, que rodou nos gonzos como se daria em qualquer edificação final antiga do plano terrestre. Salve, mensageiro do bem! Disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa naquele instante, e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entramos. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos. Perdiam-se vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. Peço desculpa. Ficar com a garganta seca. Continuando, o interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora compreendia que as muralhas ocultavam a maioria das construções. Pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivessem diante do prodígio e do calendário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta da nossa presença, tal o interesse do trabalho despertava em cada um. E aqui vou parar, só fazendo um pequeno apontamento, porque é assim. O castelo, no seu interior, é composto de pavilhões onde muitos seres trabalhavam e viviam aí com as necessidades individuais e pré-estabelecidas. Onde se verificava de fora do castelo aquele ambiente terrorífero. E dentro do castelo tudo era diferente. Belo. É que a força e a mente dos seres que lá habitavam permitem que isso acontecesse. O contrário daquilo que acontece connosco na Terra. O que acontece com aqueles espíritos que estavam cá fora, que queriam entrar neste posto de socorro, mas não conseguiam entrar
porque ainda não estavam preparados, porque o seu grau evolutivo não o permitia ainda. No texto de André Luiz, o André Luiz, perdão, menciona que Aniceto levantou a mão que se fez luminosa nesse instante e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Esta frase leva-me a crer que a luminosidade da mão de Aniceto é própria dos espíritos evoluídos. Não é a primeira vez que ouço e leio, onde estão apontamentos deste tipo. Vejamos que André Luiz relatou-nos aquelas belezas que encontrou no nosso lar. Recordam-se quando estudámos o livro Nosso Lar, que pertencia, segundo a ele, ao umbral superior. E este castelo que estudamos agora pertence, muito mais abaixo, ao umbral grosso. O umbral, só recapitulando, faz parte do magnetismo da Terra que, segundo alguns autores, estariam divididos em sete regiões ou 7 esferas. Um umbral grosso, onde eles estão nesta altura. Umbral médio, umbral superior, onde fica colónias como o Nosso Lar. A região da arte, da cultura e da ciência. A região do amor fraterno universal. E, por fim, a esfera que se... Por fim, não, a penúltima, a sexta, a esfera que se define as diretrizes do planeta. E a sétima e última, a bóveda estelar. É sempre bom recordar isto, porque isto vem em livros de espíritos, autores bastante reconhecidos e com cariz 100% verdadeiro. E vamos... Continuando o texto. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas filas de árvores senhoris que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que nesse abençoado pôs de socorro a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu que o vento, e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, anotando a nossa admiração, esclareceu. Esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda a parte. Mas cada lugar mostra a influência dos filhos de Deus que o habitam. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, construído à maneira do formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. E vou parar aqui só para falarmos uma coisinha sobre este local, como Aniceto menciona. É que este local de pronto-socorro, que é um local de pronto-socorro, tem toda a designação de Aniceto, pois a assistência somente recebe ser estado mental igual aos deste castelo pronto-socorro. Ou seja, quem está na mesma vibração assistida, só esse é que recebe assistência. A paz, que era tão sentida, incide na natureza que refletia o amor de Deus. Assim como é mostrado que o castelo era composto de proteção para haver paz interior. Assim como nós podemos, sem retirarmos da convivência, da troca de experiências, podemos construir ao nosso redor um clima que nos faça sentir confiantes. Com espírito de querer progredir, evoluir em paz interior. Como isto é importante fazermos. Ou seja, aqui está refletido uma pequena designação do que é a nossa paz, o nosso pensamento, o nosso eu,
do pensamento no amor, o pensamento da evolução que nós estamos aqui no mundo terrestre com o sentido de evoluirmos e corrigimos erros que nós cometemos e que continuamos a cometer nesta reencarnação. É isto que nós precisamos. Sabem o que é, meus amigos? A tão designada reforma íntima. Vamos continuar com o texto. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre irmã Ismália, respondeu Aniceto sorridente. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou O casal abraçou evidenciando cordialmente a atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto elucidado, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se a serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Não persiga, revidou o apresentado, como a fugir às referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao dever. E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Mas que grande surpresa! Faz muitos dias não temos visitas do nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, porque quando Ismália veio igualmente ter comigo. Aqui vou parar porque Aniceto apresentou Alfredo como administrador deste pronto-socorro e Alfredo disse: consagrei-me simplesmente ao dever, que são palavras nobres de um espírito já com um certo grau de evolução. O que me leva a crer que nós aqui na Terra não sabemos interpretar certas palavras no que toca ao elogio. O mais nobre elogio a seres mais evoluídos que nós acabam por mostrarem-se incomodativos, ainda mais quando na presença de espíritos de graus evolutivos inferiores, como era o caso do André Luís e do Vicente. Não os querendo, e esse era o objetivo, diminuir. Podemos refletir sobre os prontos socorros espirituais, com estas palavras de Emmanuel, Deus sempre, no ponto 13, Emmanuel diz: nas horas serenas, agradecer a Deus. Nos momentos de crise, confiar em Deus. Nos instantes de indecisão, esperar por Deus. Nos problemas da vida, soluções em Deus. Antes injúrias e golpes, silêncio e fé em Deus. Nos erros e nas falhas, recomeçar com Deus. O pronto-socorro é como deveria ser os dominados, como deveriam ser os dominados centros espíritas pelo mundo fora, transmitindo a fé, o amor, o evangelho, a harmonia, a caridade a todos aqueles que procurassem. E vamos voltar ao texto. Foi só um pequeníssimo apontamento. Porquê? Considerei intimamente. Não seria aquela senhora um lindo semblante, a esposa? Não viveriam ali juntos como na terra? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduzia ao interior doméstico. As escadas de substância idêntica a mármore me impressionavam pela transparente beleza. De varanda extensa e nobre, onde os colunados se enfeitavam de hélice florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na Terra, penetramos em vasto salão mobilado, ao gosto mais antigo. Os móveis dedicados à escultura formavam o conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes de onde pendiam quadros maravilhosos.
Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Denis, o apóstolo das Gálias, rudamente suplicado nos primeiros tempos do cristianismo. Segundo meus humildes conhecimentos de história integrado, recordei que vira na Terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio que lhe rola aos pés. Enquanto os assassinos o contemplavam, tomados de intenso horror, do alto via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Vou parar aqui porque já este bocado que li é longo e há que realçar o seguinte. Aquele quadro que... Peço desculpa, já chove. O quadro que André Luís nos relata representa o martírio de São Denis, que foi um dos mártires dos primeiros séculos do Evangelho. Foi ele que levou o Evangelho para a França, anteriormente conhecida como era a Gália. São Denis contrariou os magos gauleses e o Império Romano que geria com os seus deuses. São Denis de Paris, ou São Dionísio de Paris, como era também designado, foi um mártir e santo cristão, tendo sido bispo em Paris no século III. Foi martirizado aproximadamente no ano 250. Segundo a tradição, São Denis ainda caminhou até a sua igreja após logo ter sido decapitado. É venerado pela Igreja Católica Romana como co-padroeiro de Paris. O nome de Denis deriva do latim Dionísio. É celebrado a 9 de outubro. E aqui falando sobre o quadro o quadro que André Luís menciona, que viu ali neste posto de socorro e também tinha visto em Paris. André ali faz uma comparação como se tivesse visto em Paris o que viu no posto de socorro, mas eu não me quero alongar mais depois nisto, queremos voltar a falar como é mais bonito que antes. Agora, aquele que antes agora está a iluminar. E vamos continuar. Esqueci-me, eu tinha aqui posto o quadro exatamente para poderes ver. Aqui está São Denis pegando no seu crânio e o anjo trazendo a coroa para ele. É um quadro lindíssimo que retrata um momento em que quem espalhava como quem os apóstolos, digamos assim, que transmitiam o Evangelho, poderia acontecer. Neste caso, em França, segundo uma época que havia os magos. E ainda por cima, a França, que era a Gália na altura, estava sob o domínio do Império Romano. Mas é um quadro lindíssimo que eu trouxe para poder vocês admirarem. E vamos voltar ao nosso texto. Observando a admiração, Alfredo falou sorrindo. Quando nos visitam pela primeira vez, estimo a contemplação desta cópia soberba. Sim, troquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se, elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como se todas as grandes competições artísticas
como nem todas as grandes composições artísticas são originariamente da Terra. É certo que devemos muitas citações sublimes à celebração humana, mas neste caso o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real desta tela magnífica. Foi idealizada e executada por um nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França. Em fins do século passado, embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor Bayonne visitou essa colónia em noite de excelsa inspiração, que ele humanamente poderia classificar de maravilhoso sonho, perdão. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonatti não descansou enquanto não a reproduziu, palidamente, em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm a pureza das linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sob os nossos olhos tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto quando organizámos aqui no posto homenagem singela para a honra da visita que nos fez o grande servo de Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Grande espanto apulsarava-me do coração. Via agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda a arte elevada é sublime na Terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Parecendo interessado em completar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual, com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Mas voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos. Devem estar cansados da peregrinação difícil. Necessitam refazer energias e repousar algum tanto. E vou aqui parar para fazer um pequeno comentário. Alfredo explica que um pintor no mundo espiritual pintou a estela que estamos a referir-nos visitando as regiões de Paris e que Bonatti, em desdobramento, deixando o corpo físico, a pintou detalhando todos os detalhes que tinha visto no ensono nas regiões de Paris. Resumindo, esse quadro Bonatti é uma reprodução pálida do quadro que o original não está na Terra, mas sim no plano espiritual, numa cidade espiritual perto da França. Então o pintor inspirou-se num quadro do mundo espiritual e não o expôs, como pensava André Luiz. Expôs, quero dizer, e não foi ele que o criou, como André Luiz pensava. Então pergunto: será que as obras na Terra são exclusivamente da imaginação dos encarnados ou serão médios que trazem telas, músicas, enquanto estão em desdobramento, reproduzem palidamente o que ouviram ou sentiram? Na obra O Consolador de Emmanuel, no capítulo 2, 161, sobre a arte, fazem a seguinte pergunta, Emmanuel: que é a arte? Eu achei interessante trazer isto para este comentário. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Olha que interessante este. Continua Emmanuel. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal e divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médio.
das belezas eternas e o seu trabalho de todos os tempos foi tanger as cordas mais vitráveis do sentimento humano, alçando-o na terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações de Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, sabedoria, de paz e de amor. Escolhi do livro Consolador de Emmanuel, e onde fazia as perguntas a Emmanuel. Aqui, neste trecho que eu li, Emmanuel nos explica que o artista pode ver em desdobramento obras espirituais, momentos vividos em outras reencarnações, ou mesmo pode acontecer. E o mesmo, perdão, pode acontecer com a música, com a literatura, com N coisas. O capítulo 16 nos retrata informações que são úteis para aqueles que amam as artes, como a pintura, a música, o teatro, a poesia e a literatura. Um anfitrião lembra, aqui o Alfredo, que grande parte ou quase todas as obras artísticas de cunho elevado, de apologia às virtudes, ao heroísmo e à superação das fraquezas humanas, são produzidas primeiro nos planos mais evolutivos da existência. Pelo merecimento e missão, muitos artistas sobem a visitar, ver e sentir essas obras, tornando à terra na inspiração contínua de as tentarem reproduzir. Como toda a cópia, não devemos esperar que a crosta seja possível deslumbrar os verdadeiros pendores da obra original, mas acaba por servir bem, tendo em conta o nosso nível de entendimento. Ademais, na Terra, as obras são sujeitas a destruição temporal ou circunstancial, como se pode ver nos regimes totalitários que aplicam o acervo histórico e artístico e a ira desmensurada que faz deixar de existir magníficas peças. Mas precisamos ponderar que a inspiração mediúnica para o mal também existe. De contacto com as trevas e as suas formas deturpadas, origina-se para a Terra aquelas reproduções grotescas de dor, de crime, de maldade que artistas põem nas suas telas. Por todo lado da Terra vê-se espalhando músicas, quadros, textos, nada trazem de conforto. Que muitas delas, não é, todas, mas que muitas delas nada trazem de conforto, esclarecimento ao bem comum e ao esclarecimento interior. É que os artistas, longe do equilíbrio e das boas vibrações, não podem subir aos planos sublimes, ficando à disposição de agentes perturbadores que lhes fazem inspirar de gênio. Aquela inspiração de gênio. Mas não é para o bem comum. Trabalhamos por valorizar as boas obras, compreendendo que, mais do que o valor monetário que lhe faz jus, é a obra que representa uma experiência positiva, oriunda de um plano luminoso. E com este comentário, chego ao fim do estudo deste capítulo 16 do livro Os Mensageiros. Espero que tenha sido de vosso agrado e que tenha tido o discernimento para poder explicar os pontos que achei mais importantes neste capítulo 16. Mas antes de despedir, quero agradecer ao nosso guia espiritual Jesus, nosso amigo espiritual, por todas as coisas que ele nos permite, pelos conhecimentos que ele nos traz diariamente, pelo Evangelho que ele nos deixou há mais de 2000 anos e que nós ignoramos, pela paz, pelo discernimento, pelo amor, pela alegria,
e para o entendimento. Agradecer ao mentor deste trabalho, aos nossos guias espirituais, nossos amigos espirituais. E que Jesus e as suas falões de apoio, nomeadamente também o Dr. Bezerra de Menezes, permaneça sempre connosco, nos ajudando a olhar no bem, a despertarem o máximo possível do bem entre nós, para podermos ter uma reencarnação positiva que nos permita aceder a um grau mais evolutivo no mundo espiritual. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Obrigado por me terem escutado. Voltarei para a semana com o capítulo 17. Muita paz, muito amor para todos vós.